Bom, como eu havia prometido para vocês, eu vou mostrar um pouquinho do meu processo de resolução das questões exatas de estatística, raciocínio lógico matemático, matemática financeira. E para isso eu trouxe aqui uma questão de estatística que muito provavelmente vai estar na prova da Receita Federal. E assim, além de demonstrar como resolve a questão, eu já ensino meu método, que já adianto que não é nada inovador. Na verdade, é um processo básico de resolução de questões que eu aplico para a maioria das matérias, mas para exatas esse método acaba sendo um pouco mais assertivo porque ele identifica os pontos principais da questão que eu devo levar para a resolução dela. Primeiramente, eu queria pedir perdão pela letra aqui que eu estou usando o meu mouse, então muito provavelmente a letra vai ficar um pouquinho esquisita digitada na tela, mas para o propósito do vídeo acho que vai ser suficiente. Bom, o que consiste esse processo? Primeiramente, todo esse processo é feito enquanto eu realizo a leitura da questão. Eu já leio a questão procurando ver qual o conteúdo que ela vai cobrar de mim. Ah, é um teste de hipótese, é uma regressão linear. Isso eu já tento identificar ao longo da questão. Em segundo lugar, tendo identificado, eu já tento trazer na minha cabeça as fórmulas. Se possível, eu escrevo elas em algum lugar na folha de prova, né? Eu sei que não tem muito espaço, mas eu tento escrever elas justamente para orientar o próximo passo, que é identificar os dados importantes dessa questão, certo? Primeiro, o conteúdo, fórmulas e os dados que são apontados pela questão justamente para substituir na fórmula. Nessa sistemática, você precisa basicamente saber a fórmula que se aplica ao conteúdo. Não precisa saber nenhum embasamento teórico. Sabendo o que é cada coisa na fórmula, você vai saber responder a questão. Trazendo isso para a nossa questão aqui, já adianto que ela vai usar o dado da tabela, já vou deixar ele aqui, eu já dei uma pesquisada antes, qual é o valor. Então, para estimar a proporção P, já tem um dado importante aqui, proporção P, de eleitores que em um dado momento pretendiam votar em certo candidato na eleição futura, uma amostra de 625 eleitores. Opa, achei também a nossa amostra. Foi observada e constatou-se que 312 disseram que pretendiam votar no candidato. Intervalo aproximado de confiança. Aqui está o nosso conteúdo. Intervalo de confiança. O que ele quer? Um intervalo de confiança ao nível de 99%. O Z ao nível de 99% foi retirado da tabela, que é o 2,33. Qual que é a fórmula? O erro é igual a Z vezes o desvio padrão sobre a raiz tamanho da amostra. Essa é a nossa fórmula. O desvio padrão aqui no nosso caso vai ser P vezes Q, raiz de P vezes Q, né? P vezes Q sendo a variância, a raiz é o desvio padrão. E o P é a proporção de sucessos e o Q é a proporção complementar. A nossa proporção vai ser retirada desse número aqui, que a gente já destacou, 312 de 625, dá aproximadamente 0,5, né? Importante que a questão ressalta que o valor pode ser aproximado, ou seja, eu tenho P de 0,5, um Q, consequentemente, também de 0,5, e o N eu já observei aqui 625. Eu já tenho todos os dados que eu preciso para resolver a questão. Eu tenho 2,33, que foi dado pela questão. Eu tenho 0,5, que é retirado daqui, né? Eu corto a raiz com quadrado, tenho 0,5. Dividido por 25, que é a raiz de 625. Isso aqui vai dar mais ou menos 0,046, que dá aproximadamente 0,5. Então, nosso intervalo de confiança, a estatística, a média obtida por aqui, né? 0,5 mais ou menos, perdão, aqui 0,05 mais 0,05. Você acredita que a resposta seja C, né?
Exatamente. Então, basicamente, o processo é esse: você já faz uma leitura direcionada. Obviamente que se você não souber nada do conteúdo, você não vai saber a fórmula, você não vai saber responder. Mas é uma leitura direcionada. Primeiro, identificando o conteúdo, aqui fala intervalo de confiança. Aí, pô, identifiquei o intervalo de confiança, vou puxar da memória qual que é a fórmula. A fórmula é essa aqui, para todos os intervalos de confiança. O desvio padrão, dependendo da distribuição, se é uma proporção, se é a média, é diferente. Então, como é que eu vou achar esse desvio padrão? O desvio padrão é a proporção de sucessos vezes a proporção complementar. A raiz dessa proporção, né? E aí, identificando os dados, fica muito fácil. Você elenca os dados, monta a fórmula, resolve. Menos de 3 minutos, 2 minutos na prova. Você ganha muito tempo, assertividade muito alta, porque você usa só o que está na questão. E, basicamente, é isso aí. Como eu falei, não é nada inovador, não é nada excepcional, mas é um processo de resolução básico que sempre tem funcionado para mim.